Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim, vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de imposto não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nesta terça-feira, dia 17 de junho, nós estamos aí meditando o ápice do Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, hoje, versículos de 43 a 48. E hoje Jesus nos entrega uma preciosidade. Jesus hoje, ele está fazendo a junção da perfeição com a caridade, com o amor. Sim, meus irmãos, sim, o que nos torna perfeitos, o que nos torna santos, e todas as vezes que a Sagrada Escritura usa a palavra perfeito, justo, está querendo falar a mesma coisa que santos. Então Jesus está dizendo: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. E Ele nos dá o caminho da santidade. Ele nos aponta o caminho da santidade. A primeira coisa que Jesus faz nesse Evangelho é nos mostrar que existe uma diferença muito grande entre o amor ágape e as outras formas de amor. O amor do mundo, por exemplo. Existe uma diferença enorme. O amor do mundo, ou o amor mundano, ou até a gente poderia colocar aqui numa categoria, dentro da palavra amor, dentro da língua grega, a gente poderia botar um amor de filia, que é um amor fraterno, e o amor eros, que é um amor sensual, um amor de uma atração de um homem para uma mulher, e o amor humano. Nós poderíamos colocar aqui essas categorias para que a gente possa entender e diferenciar do amor ágape, do amor caridade, que Jesus nos chama a ele e que ele nos coloca como a grande receita da santidade. Então, como que é o amor do mundo? Com as categorias do mundo. Como que é? O amor do mundo é assim, né? Na realidade é um amor de interesse. Então você faz algo para mim e esperando que eu te retribua. E de fato isso é muito humano, né? Esperar ser amado de volta. Esperar ser amado de volta é muito humano. E não tem nenhum mal nisso aqui. Até aqui não tem nenhum mal nisso. Você amar aqueles que te ama. Aquele que é próximo. Por isso que não é difícil para nós amarmos a esposa, amarmos os filhos, amarmos os netos, amarmos aqueles que são próximos de nós. Não é difícil, porque isso é humano. Isso é humano, isso faz parte, do nosso ser. É constitutivo do ser humano ele se apegar, porque nós somos dotados de emoções, de laços afetivos e de tantas realidades. Até aqui nós estamos falando do amor meramente humano. E como que é o amor do mundo, saindo da categoria familiar, com os amigos? Então rola sempre essa questão, né? Eu vou convidar um fulano para vir na minha casa, almoçar comigo, na esperança de que ele me convide um dia para a casa dele. Então, quando eu estou precisando, se eu tenho um amigo que eu sei que ele me serve sempre que eu preciso, e você pode perceber isso. Aqueles amigos, por exemplo, que só te procuram
quando estão precisando de alguma coisa sua. Mensure aí. Talvez o que eu esteja falando agora seja uma realidade na sua vida. Você tem amigos assim? Que só te procuram quando estão precisando de você? Que sequer fazem uma ligação para saber se você está bem, se você está com saúde, se a sua família está bem, né? Ou simplesmente falar assim, olha, eu estou com saudade de vocês, vamos marcar um dia para estar junto? Independente de qualquer coisa, só para querer estar com você? Então, tem amigos assim que se preocupam, que querem estar junto com a gente, e tem outros que só nos procuram quando eles precisam de alguma coisa nossa. E tem mais, né? Então rola o amor de interesse, né? E aí quando a gente avança um pouco mais nesse amor, e nós vamos, por exemplo, para aqueles que não são tão favoráveis a gente, ou até mais, aqueles que nos importunam, aqueles que normalmente nos tiram a paciência, então nós não queremos saber. Não, isso aqui, né? Impossível manifestar algum amor a essa criatura. E se for alguém, então, que nos causou um prejuízo, então simplesmente essa pessoa está morta no nosso coração. Essa aqui são as categorias do amor humano, o amor mundano, que está aí entre nós. Ora, mas Jesus nos chama não a esse amor. Jesus aqui está nos chamando a mais, a muito mais. Jesus diz, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Gente, é evidente que isso aqui não faz parte das categorias humanas e mundanas, não faz. Jesus aqui, ele está nos ensinando o caminho das pedras. O caminho das pedras que nos leva à santidade, à caridade perfeita. Porque veja, quando nós não só amamos o nosso próximo, aqueles que fazem parte do nosso círculo de amizade, mas quando nós amamos até os nossos inimigos, algo diferente aconteceu aí. Nós saímos da esfera meramente humana e mundana para uma esfera sobrenatural e de santidade. Jesus continua, porque assim vos tornareis filho do vosso Pai que está nos céus. E aqui Jesus dá uma chave de interpretação maravilhosa, porque ele diz, porque Deus ele faz nascer o sol sobre bons e maus, né, e faz chover sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus aqui está dizendo para nós assim, o que eu estou chamando vocês é amar. A questão do julgamento, deixa isso comigo. Porque da mesma maneira que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus e faz cair a chuva sobre justos e injustos, ele está dizendo para nós, né, nas entrelinhas, que olha, nada escapa do meu olhar. Nada escapa da minha onisciência, da minha presciência. Eu conheço tudo. Então, o que eu estou chamando a vocês é amar o outro como se aquele outro fosse eu. A caridade cristã consiste nisso. Amar a Deus que está no outro. Aqui está o segredo. Aqui está o segredo. Amar a Deus que está no outro. Então Jesus hoje, ele está nos chamando à perfeição. Ele está nos chamando à santidade e ele apontou o caminho principal da santidade. É por isso que São Paulo, no seu hino à caridade, 1 Coríntios capítulo 13, São Paulo belamente ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado nas chamas, ainda que eu tivesse fé a ponto de transportar as montanhas, ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos pobres, se eu não tiver caridade, nada eu sou. Gente, olha o que São Paulo está dizendo.
né, enxertando aqui no texto do Evangelho que nós acabamos de ler. São Paulo está dizendo que até um jejum que a gente faz, se não for por amor a Deus, não tem o menor sentido de ser. Se a gente faz um jejum para ser vaidoso espiritual, porque eu jejuo simplesmente não considerando o amor a Deus, então esse jejum, ele não tem o menor sentido de ser. É o que São Paulo diz lá em 1 Coríntios 13. Se eu não tiver a caridade, eu posso dar todos os meus bens aos pobres. Eu posso fazer todo tipo de mortificação, eu posso ter até a fé ao ponto de transportar montanhas. Mas se eu não tiver caridade, eu não sou nada. Eu sou como um símbolo que retine. Olha que coisa extraordinária. Então Jesus, ele está nos chamando ao principal, que é a caridade, o amor, mas não nas categorias simplesmente humanas e mundanas, mas o amor sobrenatural. Amar o inimigo. Nós ouvimos aí semana passada, né, nos evangelhos passados, bateu na direita, da esquerda, né? Te fez andar 1 quilômetro, caminha 2. Ora, é o que Jesus está dizendo aqui, só que agora Jesus pontua, né? O modo como nós devemos amar. Nos aponta o amor como caminho e no final ele diz aquilo que é o ápice de todo o discurso do Sermão da Montanha. Por que Jesus está dizendo tudo isso? Para aquilo que ele dirá no final. Sede santos, porque eu, o vosso Pai, sou santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.